como igreja. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos para a nossa quarta exposição nessa epístola, que na verdade nós vimos que é um sermão em forma de carta. Começa como um tratado teológico, desenvolve-se como um sermão, termina como uma carta, e que tem lições tão preciosas para nós que somos servos de Jesus Cristo. Vamos ler o capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. A palavra de Deus diz o seguinte, Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, nós somos muito gratos pela oportunidade que temos de, como povo do Senhor, abrir a palavra do Senhor no dia do Senhor, nos preparando também para participar da ceia do Senhor. E a nossa oração é que o Teu Espírito, que inspirou esse livro, fale ao nosso coração, nos instrua, nos exorte, nos console, e que mais uma vez o nome de Cristo, nosso Salvador, que é o centro das Escrituras, seja glorificado. Te louvamos pela Trindade Santíssima, por esse glorioso plano de salvação. E bendizemos o Teu nome nessa hora, rogando a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Geralmente na Olimpíada é muito comum nós vermos a imagem das maratonas, onde geralmente aqueles corredores precisam exaustivamente correr um grande percurso. E uma das imagens que marcam em minha memória foi exatamente em uma dessas competições onde um corredor machucado, apesar de estar machucado, ferido, ele não desiste do seu objetivo, ele continua correndo, ele continua lutando até chegar ao seu alvo. A imagem de um corredor que, apesar das lutas, das batalhas, das dificuldades naquela maratona, ele persegue o seu alvo. Com certeza, essa é uma imagem muito apropriada para a vida cristã. A vida cristã, de fato, é uma carreira, mas não uma carreira de 100 metros curta. A vida cristã é uma maratona. E todos nós, quando somos transformados e regenerados pelo Espírito Santo, nós entramos nessa maratona, nessa carreira cristã. É exatamente isso que o autor dos Hebreus evoca aqui nesse texto, no capítulo 12. A imagem, a metáfora é de um estádio cheio de observadores, de espectadores, que ele chama de nuvem de testemunha, e um corredor, alguém que está correndo essa carreira, alguém que precisa ter um alvo, alguém que precisa saber para onde olhar e saber como ele vai chegar até o final. A nossa vida cristã é uma carreira. E vocês estão nessa carreira, eu e você. A grande pergunta é como é que nós estamos correndo a carreira cristã, individualmente, como igreja, como famílias, como casais, como pais, como
esposo, esposa, como é que nós estamos correndo a carreira cristã? E, sobretudo, nessa data, onde vocês estão comemorando o aniversário, é fundamental pensar como vocês estão correndo essa carreira e, mais do que isso, como vocês devem correr essa carreira. E é por isso que esse texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3 é relevante, porque muitas vezes nós estamos quase desmaiando em nossa carreira, estamos cansados e precisamos aprender a correr da forma correta. Mas antes de analisar esse texto, os versos de 1 a 3, vamos nos situar no contexto. Como nós falamos nos sermões anteriores, esse livro foi escrito por um autor que nós não sabemos exatamente quem foi. Como dizia um antigo escritor cristão, Orígenes, quem escreveu Hebreus de fato, só Deus sabe. Nós não temos absoluta certeza. O fato é que o autor não quis identificar-se. Talvez isso faça parte exatamente da sua estratégia literária, que era fazer com que a leitura das cartas, que era muito comum naquelas comunidades cristãs que ainda não tinham o cano do Novo Testamento, e era muito comum eles lerem, então, essas obras cristãs, talvez algum evangelho, talvez alguma carta de Paulo. O autor aos Hebreus faz com que a sua carta, a leitura da carta, fosse um próprio sermão. É por isso que esse livro ele tem um gênero híbrido. Ele começa no prólogo com um glorioso tratado sobre a excelência da pessoa, da voz e da obra de Cristo. Se desenvolve como um sermão, onde o autor sempre usa os verbos na primeira pessoa, ou, aliás, de forma ativa, mostrando Deus falando ao seu povo, colocando as escrituras na boca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando o texto das escrituras, sempre alternando entre exposição e exortação, o tempo inteiro. Ele expõe e exorta, ora expondo o texto das escrituras, ora exortando com as próprias escrituras. E o capítulo 12 é exatamente um dos momentos finais do livro, onde o autor começa, então, a levar os seus leitores para aquilo que nós chamamos o pico, o centro de Hebreus, que está no capítulo 12, versículo 18 a 29. É o centro da epístola, é onde ele leva os próprios leitores para o céu, lembrando que Cristo ali do céu continua falando e advertindo ao seu povo hoje, no capítulo 12, no versículo 25. Então, o capítulo 12 é uma conclusão lógica do que vem antes, do capítulo 10 e, sobretudo, do capítulo 11. É por isso que tem a palavra portanto. Esse portanto, ele está concluindo o seu raciocínio, concluindo o seu argumento, dentro dessa seção que nós chamamos exortativa. Aqui ele está dentro dessa seção exortativa. E para que nós possamos entender o capítulo 12, versículo 1 a 3, é importante voltar um pouco antes. Eu peço que você volte um pouco para o capítulo 10, versículo 32 a 39. E é exatamente aqui no capítulo 10, versículo 32 a 39, que ele vai mostrar que um dos problemas daquelas comunidades para que ele escreve, possivelmente judeus helenistas que haviam se convertido ao cristianismo, é que eles estavam sofrendo, eles estavam enfrentando lutas e sofrimentos. Veja se não é esse o capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, exposto como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, eles estavam enfrentando lutas. E é dentro desse contexto de lutas que no capítulo 10, no versículo 36, ele vai citar o texto de Abacuque: o justo viverá pela fé. Ele então lembra o texto de Abacuque, lembrando aos leitores que eles precisam, em meio ao sofrimento, aprender aquela lição que Deus ensina a Abacuque. Eles deveriam continuar vivendo pela fé. E agora, no capítulo 11, ele então vai mostrar a galeria de homens que viveram pela fé. Então, o capítulo 11 de Hebreus nada mais é do que uma exposição e desenvolvimento disso que ele está dizendo aqui do texto de Abacuque. O justo deve viver pela fé, não pode retroceder. Nós não podemos retroceder.
E ele então começa a mostrar esses homens que viveram pela fé. E ele começa com essa galeria da fé, como geralmente nós chamamos. E agora no capítulo 12, agora sim, ele conclui. Portanto, então ele está concluindo. Ele está dizendo, olha, antes de vocês, houve inúmeras pessoas que viveram pela fé. Agora é a nossa vez. Agora é o nosso turno, é a nossa corrida. Nós temos que aprender também a viver pela fé. Então, esse é o contexto geral do texto. Agora vamos analisar o texto especificamente. Olhe para mim e olhe para o texto, por favor. Observe que esse texto, ele tem um verbo principal que domina toda a ideia. E o verbo principal é exatamente esse verbo corramos. Essa é a ideia central do texto. A vida cristã é uma corrida, então o verbo principal é corramos. E logo em seguida, existem 3 cláusulas dependentes, ou 3 verbos que vão explicar como é que precisa ser essa corrida. Acompanhe comigo. O primeiro verbo é tendo, ou seja, nós tendo essa nuvem de testemunha. Visto que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. O segundo verbo é desembaraçando-nos, ou seja, desembaraçando de todo o peso do pecado. O terceiro verbo é fixemos firmemente o nosso olhar em Jesus Cristo. Então ele diz assim, olha, nós temos que correr essa carreira, e para correr essa carreira, primeiro, nós temos uma nuvem de testemunhas. Segundo, nós temos que nos desembaraçar de todo o peso do pecado nessa carreira. Terceiro, nós temos que ter um alvo, nós temos que fixar os nossos olhos em Cristo. Então, literalmente, esse é o verbo principal, corramos, e esses 3 verbos vão nos explicar como é que deve ser essa carreira. E por último, no versículo 3, mais uma vez tem um verbo imperativo agora, onde ele diz, mais uma vez não, agora tem um verbo imperativo, onde ele diz, considerai, ou seja, pensem atentamente naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não desmaiem. Então pensem agora nesse Jesus que correu essa carreira também. Então a ideia é bastante simples. O verbo principal, 3 verbos auxiliares conectados a essa ideia de correr. E por último, no versículo 3, um imperativo trazendo uma ordem para que nós pensemos em Jesus Cristo, naquele que correu essa carreira. Então, qual é a tese, qual é o argumento central aqui do capítulo 12, versículo 1 a 3, e será também o tema do sermão nessa noite? O tema é correndo a carreira cristã com perseverança, olhando para Jesus. Correndo a carreira cristã com perseverança, olhando para Jesus. E há 5 coisas que o autor aos Hebreus nos ensina aqui. A primeira é que nessa carreira cristã nós temos uma inspiração, essa nuvem de testemunhas. Inúmeros outros que vieram antes de nós e que foram fiéis. A segunda coisa é que nessa carreira cristã nós temos dificuldades. Nós temos que nos desembaraçar do peso do pecado. A terceira coisa é que na carreira cristã nós temos uma carreira árdua, é uma maratona. Nós temos que correr de fato. E essa ideia de correr aqui, como ele nos ensina aqui, é a ideia de corramos a carreira. A palavra aqui é a ideia de uma maratona, é uma carreira árdua, difícil. Em quarto lugar, nessa carreira nós temos um alvo, nós temos que olhar para alguma coisa. E no caso, nós temos que olhar para Jesus. E, em último lugar, na carreira cristã, nós temos um encorajamento. Nós não podemos desmaiar, nós temos que pensar firmemente em Jesus Cristo. Então, são essas 5 coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Agora vamos analisar verso por verso. Primeiro, nessa carreira cristã, nós temos uma inspiração. Veja o que ele diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas.
Quem são essas testemunhas? Obviamente são aqueles que ele acabara de falar no capítulo 11. Muitos outros que vieram antes de nós e que aprenderam a viver pela fé. Eles viveram pela fé. Eles confiaram. E a fé deles era uma fé profunda, verdadeira. Era uma fé escatológica. Eles viveram nesse mundo, mas sabiam que eram peregrinos. E o autor dos Hebreus vai dizer isso. Se você olhar, por exemplo, no capítulo 11, veja comigo, quando ele vai falar daqueles homens, ele diz o seguinte, no capítulo 11, versículo 13: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifesto está procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Então esses homens que viveram no passado, começando com cada um desses que ele cita, Abel, Enoque, Abraão, Isaac, todos esses homens tinham uma fé escatológica, eles sabiam que eram peregrinos. E eles então, veja a linguagem, eles viam de longe essas promessas de Cristo, do mediador, e eles então saudavam. E aqui o autor dos Hebreus usa uma linguagem náutica interessante. Eu não sei se você já observou, mas quando o navio vai chegando no porto, é muito comum as pessoas então estarem saudando. E as pessoas que estão lá no porto ficam saudando e dizendo: venham, cheguem. É exatamente essa ideia. De um lado, esses homens saudavam e confessavam, aguardando as promessas gloriosas que aconteceriam com Cristo, mas sobretudo essa pátria celestial. E do outro lado estava Deus saudando eles, dizendo: venham, eu preparei uma cidade para vocês, venham. Essa é uma linguagem maravilhosa. Era uma fé escatológica, mas era uma fé também cristocêntrica. Veja se não é isso que ele diz no capítulo 11, quando ele fala a respeito da fé de Moisés. Capítulo 11, versículo 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o desprezo de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés, ele sabia que aqueles sacrifícios apontavam exatamente para o mediador, para o Salvador, para Cristo. Era uma fé cristocêntrica. Todos esses homens vieram antes de nós. E o autor dos Hebreus, no capítulo 11, leia comigo o versículo 39 a 40. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização das promessas. Eles não viram o Messias, eles não tiveram o privilégio que nós, na nova aliança, temos. Por quê? Porque Deus havia provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, para que eles não fossem completados nessa obra. Deus havia planejado algo glorioso, maravilhoso, ao nosso respeito. Então nós aprendemos com cada um deles. Nós vemos, por exemplo, sobre Abel, como ele oferece a Deus a adoração perfeita, diferente de Caim. Nós vemos a fé de Enoque, que foi fiel a Deus em uma geração ímpia e que ousou ter comunhão com Deus e foi trasladado. Ou a fé peregrina de Abraão, que saiu sem saber para onde ir, confiando tão somente em Deus. Ou a fé esperançosa de Isaac, ou a fé de Jacó, que teve coragem ao enfrentar a morte, como o autor diz, ou a fé de José, a sua confiança em Deus em meio ao sofrimento, ou a fé de Moisés, que trocou o mundo pelo seu amor a Cristo, ou Josué, que teve fé nas promessas, ou a fé de Raabe, uma mulher gentia. Todos eles obtiveram bom testemunho, foram aprovados. Todos esses são essa nuvem de testemunho e essa imagem. A imagem é o seguinte, e essa imagem é maravilhosa.
A imagem que ele usa aqui, a metáfora, nós estamos na carreira cristã em um estádio, e esses homens então são os espectadores, eles olham para nós e dizem, obviamente não literalmente, mas eles já correram essa carreira, eles já foram fiéis, eles vieram antes de nós, e agora é a nossa vez. Eles já demonstraram a fé verdadeira, e agora eu e você estamos nessa carreira. Agora Deus nos chamou para fazer parte do seu povo, e agora é a nossa vez. O bastão foi passado, lembra daquela corrida onde se passa um bastão para outro? Esses homens passaram o bastão, e esse bastão foi passando, e esse bastão foi passando, e agora é a nossa vez de corrermos essa carreira. E esses homens então servem de inspiração para nós. Obviamente a inspiração é porque a fé deles foi escatológica, cristocêntrica, fiel, e nós temos que aprender com eles. Então nessa carreira cristã nós temos essa inspiração, essa nuvem de testemunhas. E nós poderíamos até imaginar que na história da igreja aqui, talvez tenham muitas outras pessoas também que vieram antes de vocês, que lutaram, que se esforçaram, que deram a sua vida, que mostraram amor pela obra de Deus, pastores, missionários e tantos outros que vieram antes de nós. Homens que, de alguma forma, são uma nuvem de testemunha. E vocês devem servir de testemunhas para a nova geração, para essas crianças, para os pequeninos que virão depois de vocês e que vão olhar a fé de vocês, que vão entrar nessa carreira também. Então, na carreira cristã, nós sempre temos essa nuvem de testemunhas que servem de inspiração para nós corrermos essa carreira. Mas nessa carreira, além de testemunhas, nós temos dificuldades. Veja o que ele diz no versículo 1 ainda. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente assedia. Essa é a nossa maior dificuldade. Esse é o nosso maior problema. Nessa carreira nós temos o pecado. E a ideia, a imagem aqui é de um corredor que está com a roupa errada. Geralmente nessa época aqui era muito comum os corredores correrem completamente, quase sem roupa, algumas vezes até completamente despidos, para correrem mais rápido. Então a ideia é exatamente essa, ou seja, era preciso se desembaraçar. A palavra grega que ele usa aqui é sacudir algo, ou lançar fora, a fim de se livrar de um objeto, de uma substância. Então o pecado é algo que vai se agarrando em nós na nossa carreira, que vai nos impedindo de correr bem. E quantas vezes isso não acontece na sua vida e na minha vida? Nós estamos pecando, nos afastando de Deus e vamos andando lentamente. E a corrida vai ficando cansativa. E é por isso que ele diz, você precisa se desembaraçar de tudo isso, de todo o peso do pecado que tenazmente, ou seja, a ideia aqui de peso é o sobrepeso, é aquele volume que impede você de correr, você já não corre bem. O pecado impede a nossa carreira. Ele tenazmente nos assedia. Essa palavra grega é interessante, a palavra que ele usa aqui é a ideia de algo que exerce um controle rígido, que prende, que obstrui. Você pode imaginar, por exemplo, você acordar de manhã e aqui nessa orla maravilhosa que vocês têm, e vocês de repente observarem um corredor de terno e gravata, 5 da manhã correndo. Melhor vocês imaginar, bom, esse cara deve estar bem da cabeça. Como ele vai correr livremente, sem ter a liberdade de empregar os movimentos corretos? Essa ideia, o pecado faz isso, ele nos impede, ele exerce um controle rígido, você não sai do lugar, ele paralisa você. O pecado paralisa a vida de uma família, o pecado paralisa a vida de um casal, o pecado paralisa a vida individual de um cristão, o pecado paralisa a vida de uma igreja inteira. O pecado impede essa carreira. E ele diz assim, vocês precisam se desembaraçar.
Essa ideia de assediar talvez indique a ideia de algo que se enrosca pelos pés. Ele diz assim: tudo que impede o progresso espiritual deve ser descartado da vida de vocês. Veja na história do povo de Deus quantos homens não ficaram enrascados pelo pecado. Quantos homens não se enrascaram nessa caminhada da fé. Veja no caso de Abraão, como muitas vezes ele não confiou plenamente no Senhor e se enrascou, ou como Davi, ou como Moisés e tantos outros. O pecado tem essa capacidade de fazer com que você não corra bem. E o autor diz assim: você precisa se desembaraçar de tudo aquilo na sua vida que desagrada a Deus. É preciso, vocês têm essa nuvem maravilhosa de testemunhas, mas nessa carreira, você precisa estar apto, livre, desembaraçado do pecado para correr bem. A terceira coisa que ele nos ensina, observe o texto, ele diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Ou seja, eu não posso correr do jeito que eu quero. Proposta, a palavra grega, é aquela que Deus colocou, aquilo que Deus propôs para mim. E essa carreira que está proposta é uma árdua maratona. Veja o que o texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E a palavra aqui que ele usa para corramos a carreira, literalmente, era a palavra que, na nossa língua portuguesa, de onde vem a palavra agonia. Ou seja, o autor aos Hebreus, já estou considerando Paulo como autor, mas o autor aos Hebreus, e Paulo também usa essa palavra várias vezes, é isso que eu queria dizer, mas o autor aos Hebreus e Paulo usam várias vezes essa palavra no sentido de algo intenso. Então, quando o autor aos Hebreus pensa nessa carreira cristã, ele não pensa que a vida cristã é uma coisa simples. Não é aquela carreirinha de 100 metros, é uma maratona. Nós temos que correr a vida cristã com uma maratona, mas essa maratona é uma maratona que Deus nos propõe. Deus nunca diz que a carreira será fácil. A vida cristã é uma maratona, irmãos. A vida de igreja é uma maratona. Servir a Deus é uma maratona, e Deus diz assim: olha, você precisa correr essa maratona. Essa é a proposta. E você precisa correr essa maratona com meta, com propósito. Paulo usa essa linguagem também. Vamos ver rapidamente em 1 Coríntios, no capítulo 9, onde o apóstolo Paulo usa essa linguagem. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 25. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 24 e 25, ele diz assim: não sabeis vós, os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Era comum os vencedores, aqueles que chegavam no final, recebiam aquela coroa. E Paulo diz assim: nós então temos que correr. E ele continua. Versículo 26, assim corro também eu, não sem meta, ou seja, não sem um objetivo ou propósito. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo diz: nessa carreira cristã, nós temos que ter uma meta, nós temos que ter um objetivo. E nessa carreira você não corre de qualquer jeito, é uma maratona. E você então está almejando chegar no final dessa maratona e receber essa coroa incorruptível. E às vezes você precisa desferir golpe em você mesmo, lutar contra você mesmo, contra as suas deficiências, para que você não seja desqualificado da carreira. É uma carreira. Paulo fala isso também em 2 Timóteo, veja comigo, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Essa mesma linguagem usada aqui também pelo autor aos Hebreus, em 2 Timóteo 4, 7 e 8, ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa é a ideia de combate.
É uma carreira árdua, é um combate. E nós temos que correr a carreira que está proposta. E a carreira que está proposta é uma maratona. E é por isso que muitas pessoas não compreendem. Eles dizem, poxa pastor, eu imaginei que depois que eu me tornasse cristão, as coisas seriam mais fáceis. Que tudo seria mais simples na minha vida. Mas Deus nunca prometeu algo diferente do que uma maratona árdua. Aqueles que vieram antes de nós correram essa maratona. E agora é a nossa vez de correr essa maratona. Olhando essas testemunhas, nos desembaraçando do peso do pecado e correndo, como ele diz, com perseverança, sem desanimar. Essa é uma maratona que nós temos que ser perseverantes. Veja se não é essa palavra que ele usa aí. A ideia de perseverante é a ideia de alguém que não desanima, alguém que corre sempre. E nós sabemos, aqueles que gostam de andar de manhã e correr e que se aventuram fazer isso, você sabe que você precisa ser perseverante. Você começa a andar e quando você fixa algum alvo, você aos poucos começa a estar desanimado. Primeiro dia você vai com aquele gás maravilhoso e quer andar e quer correr. Você acordou parecendo um grande corredor. Segundo dia, terceiro dia, você vai desanimando. Você vai deixando de ser perseverante. Nessa carreira, nós temos que ser perseverantes, sem desanimar. É a maratona. A vida cristã é uma maratona. Mas em quarto lugar, nessa carreira, nós temos que ter um alvo. E agora ele vai dizer, e usar o outro verbo, ele vai dizer no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E essa ideia aqui na língua grega de olhar firmemente é a ideia de você estabelecer um alvo sem ter o seu olho distraído. Essa é a ideia na língua grega. A ideia é você fixar o seu olho em algo e você então nunca tira o seu olho disso. O autor aos Hebreus diz assim, nessa maratona você não pode focar os olhos na carreira, você não pode focar os olhos nos outros corredores, você precisa focar o seu olhar em Jesus, fixamente. É como aquele corredor que muitas vezes, e eu lembro que quando eu corria, algumas vezes eu fazia isso, você estabelece um alvo, vê um poste lá na frente, vê um local, um posto de combustível, você diz, eu tenho que chegar até ali. E na vida cristã é do mesmo jeito, você olha fixamente para Jesus e você não tira os olhos. Em cada momento, nas horas boas, nas horas difíceis, nas horas de alegria, nas horas de tristeza, quando você está fraco, quando você se sente mal e você o tempo todo está olhando para Jesus Cristo. Você precisa olhar firmemente. É uma carreira onde você tem um único alvo: olhar para Jesus. É Ele em quem nossa fé depende do começo ao fim. E por que nós temos que olhar para Jesus? Ele vai nos explicar. Veja o versículo 2. Primeiro, ele diz que ele é o autor e consumador da fé. A palavra autor aqui é a ideia de pioneiro, de fonte. Ele veio primeiro. Ele nos coloca na pista. Ele nos dá fé verdadeira. Então, em certo sentido, Jesus, na conversão, ele então fala ao nosso coração, como nós aprendemos, e finalmente ele nos coloca na maratona. Ele é o autor, ele está no começo dessa carreira, mas ele também é a fonte da verdadeira fé, como profeta, sacerdote e rei. E ele vai, em certo sentido, na nossa frente, ele mesmo é o modelo dessa carreira. Ele é o autor da fé, é o nosso capitão, o nosso pioneiro, ele vai na frente, ele já correu essa carreira. Eu olho para ele, mas ele também é o consumador, o aperfeiçoador,
aquele que leva à perfeição, aquele que vai trabalhando em nós nessa maratona, aquele que faz com que a nossa fé amadureça ao longo dessa corrida. Ele vai trabalhando em nossa vida de acordo com os seus propósitos, que nós nem sempre entendemos, para nós chegarmos até o final. E o fim dessa carreira, com certeza, é abençoador. Ele é o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus. Mas ele também é o exemplo supremo dessa fé. Veja o que ele diz. Ele diz o seguinte: o qual Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, do desprezo, e está assentado à direita do trono de Deus. A alegria foi proposta para Jesus. Jesus sabia que ia vencer no final. Ele ia morrer, havia a cruz, mas haveria a ressurreição. Ele subiria aos céus. Ele sentaria à direita de Deus. Já havia uma alegria proposta para ele. Mas antes da vitória, antes da alegria, ele precisava enfrentar o desprezo e o sofrimento. E o autor dos Hebreus está nos ensinando exatamente isso. Jesus, ele é aquele que sabia que o fim dessa carreira era glorioso. A proposta era gloriosa, mas haveria o desprezo. Mas ele não fez caso do desprezo. Ele olhou para a alegria do final da carreira, que seria morrer, ressuscitar e salvar um povo para si, e sentar-se à destra de Deus. Ele perseverou, ele confiou no Pai. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo fiel de corredor. Jesus não apenas nos manda olhar para ele, ele já entrou nessa carreira, ele já entrou nessa maratona, ele já enfrentou o sofrimento em nosso lugar. Ele já venceu. Ele já venceu. E eu lembro quando eu fazia aula de educação física, naquela época, nos meus 13, 14 anos, tinha um professor na cidade, era interessante, cidade pequena, eu cresci, e ele chamava os alunos e a gente fazia educação física na cidade, correndo, e o professor mandava todo mundo correr. Vamos lá, todo mundo! E a gente começava a correr. E ele dizia: olha, vocês agora precisam rodar quase toda a cidade. O percurso era enorme. E a gente dizia: nós não vamos conseguir. E a gente começava a correr. E de repente ele sumia. E cadê o professor? E então a gente começava: não, vamos devagar. E a gente começava a cansar. E de repente do nada ele aparecia. E vamos lá, gente. Correr. Jesus é aquele que não apenas correu essa carreira, que vai nos aperfeiçoando. Ele não é apenas aquele que correu essa carreira, mas é aquele também que nos ajuda nessa carreira. Ele é aquele que, mediante o Espírito, nos socorre em nossas fraquezas. O autor dos Hebreus diz no capítulo 7, 25, que ele é aquele que intercede por nós. E é graças à intercessão dele, à direita de Deus, que Deus tem misericórdia de corredores cansados como eu e você. Muitas vezes nós começamos a nos cansar nessa maratona. E o Espírito Santo: vamos lá, corredor. Acorda. Vamos lá, corre. A corrida não pode parar. A maratona deve continuar. Até aquele encontro com Cristo. Essa é a nossa vida cristã. Jesus experimentou a humilhação e a perfeição. Ele foi fiel e ele nos chama a seguir o seu exemplo, confiando inteiramente nele. Mas em último lugar agora, no versículo 3, o autor dos Hebreus diz que nessa carreira cristã nós temos um encorajamento. Veja o que ele diz: considerai. E aqui esse verbo no imperativo é pensar muito sobre algo. Considere, pense nesse corredor, Jesus. Pense nele durante a sua maratona. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ele diz assim: pense em Jesus Cristo. Nessa maratona, pense no Salvador de vocês. Ele correu essa carreira. Ele venceu por vocês. Ele está com vocês. Ele conduz vocês para que vocês não desmaiem em vossa alma. Não há nada pior do que um corredor que está correndo e de repente desmaia cansado. E talvez essa seja a sua situação nessa noite. Às vezes nós vamos nos cansando da nossa carreira cristã. Às vezes as doenças, os problemas da alma, a nossa luta contra o pecado, problemas familiares, tantas coisas que nos desanimam, e nós vamos desanimando, e parece que a nossa alma vai desmaiando. Nós vamos enfraquecendo. E o autor dos Hebreus diz: pensem no corredor. Não tire os olhos de Jesus. Olhem para Ele. Vejam como Ele correu essa carreira confiando no Pai. Vejam como Ele foi fiel do começo ao fim. Vejam, olhem para Ele. Em outras palavras, nós podemos meditar em muitas coisas a respeito de Jesus. E nós podemos, por exemplo, meditar no Getsemane. Vejam Ele ali no Getsemane, clamando ao Pai, não sendo ouvido, e dizendo ao Pai que mesmo assim seria fiel. Mesmo quando o Pai não o responde da forma, obviamente, que era não passar pela cruz do Calvário. Mas ali no Getsemane Ele é fiel. Ele confia no Pai até o fim. Veja a morte do Salvador, quando está experimentando a ira de Deus, e ainda assim as suas últimas palavras na cruz são: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando o Pai está tratando ele, como Paulo diz, como pecado, quando ele está experimentando a ira de Deus em nosso lugar, quando ele está experimentando o maior sofrimento possível, quando a sua alma está desmaiando na cruz, ainda assim ele diz: Pai, eu entrego a minha vida a Ti. É nesse Salvador que nós temos que considerar atentamente, que enfrentou terríveis oposições, para que eu e você não nos fatiguemos. Olhar para Jesus é a cura para corações cansados e desanimados. Ah, quantas razões nós temos para cansar e desanimar nessa vida. Mas olhar para Jesus, considerar a vida dele, refaz a nossa alma, o nosso vigor. Esse olhar traz encorajamento. De tempos em tempos nós desanimamos e nós temos que olhar para Ele. Olhar para Jesus. Esse é o caminho que vocês como igreja precisam seguir. Olhem para Jesus. Fixem os olhos nele. Há uma ilustração que eu gosto de contar, que é a respeito de um homem que lá nos Estados Unidos foi visitar um amigo, e ele vai precisar passar por aquelas estradas muito geladas, e sobretudo aqueles lagos, é muito comum no inverno, aqueles lagos que congelam, e aquele homem então chega exatamente diante daquele lago todo congelado, e ele fica na dúvida, porque ele não conhecia muito bem o caminho, e aquele caminho por cima daquele lago congelado parecia ser um caminho rápido e fácil. E ele encontra um local, e ele pergunta: o senhor acha que eu consigo passar em cima desse lago, que esse lago está forte o suficiente? E aquele local diz assim: se eu fosse você, eu não faria isso. Eu não confiaria nesse lago. E aquele homem diz assim: não, mas eu acho que dá. Eu acho que eu vou conseguir. E aquele homem local, com toda a sabedoria, já conhecedor dos lagos, ele diz o seguinte: fé forte
em gelo fino não funciona. Fé forte em gelo fino não funciona. E às vezes a nossa fé é forte, mas é em gelo fino. Nós colocamos a nossa fé nos homens. Nós colocamos a nossa fé nos ídolos do nosso coração, no dinheiro, na nossa própria capacidade. Nós colocamos a nossa esperança em tantas coisas, mas isso é fé forte, meu irmão, em gelo fino. Nós temos que olhar firmemente para Jesus. Essa é a fé forte, esse é o gelo forte. É quando nós olhamos firmemente para o autor, Jesus Cristo. Então a grande pergunta nessa noite é: como é que vocês, como igreja, estão correndo essa maratona? Como você está correndo essa carreira cristã? Como você se vê hoje na sua vida cristã? Você está desanimado, como o autor aos Hebreus escreve para desanimados? Você não está crescendo espiritualmente? Ele escreve para pessoas que se tornaram, como ele diz, lerdas, que não cresceram. Existem muitos crentes que depois de anos e anos de igreja, eles não cresceram espiritualmente. Eles crescem em suas profissões, eles crescem intelectualmente nas suas áreas, mas na sua vida cristã, eles são bebês. Como você está correndo essa carreira? Está enfrentando oposição por causa da sua fé? Como você está correndo? Como vocês pais têm corrido essa carreira? Como vocês adolescentes, jovens têm corrido essa carreira? Vocês realmente confiam no Senhor Jesus ou vocês estão apenas confiando na fé dos pais de vocês? Isso é fé forte em gelo fino. Vocês precisam ter a própria experiência com Cristo. Vocês precisam crer em Cristo. Como você está correndo essa carreira? A igreja e cada crente individual precisa correr a carreira cristã com um alvo. E muitas vezes nós temos alvos errados. É por isso que as coisas não andam bem. É porque nós colocamos inúmeras coisas na vida da igreja. E nós esquecemos o prioritário, que é aprender a palavra de Cristo, orar a Cristo, cultuar a Cristo, viver o verdadeiro evangelho. Nós temos que aprender isso como igreja. A carreira cristã, meu irmão, é cheia de dificuldades, mas ela é sempre vitoriosa. E logo no início, lá no capítulo 4, se você voltar um pouco, o autor aos Hebreus já previu o final dessa carreira, quando ele diz no capítulo 4, no versículo 3, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós já entramos nesse descanso. E mais na frente ele vai dizer o seguinte, no versículo 9, porque resta um descanso sabático para o povo de Deus. Nós já entramos nesse descanso, nós estamos nessa carreira, mas como aqueles peregrinos que vieram antes de nós, nós temos que confessar, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. O final da nossa carreira não é esse mundo, mas um descanso eterno que Deus preparou para nós. Esse é o final da maratona. E nós então aguardamos o final da maratona. Nós precisamos correr bem, apesar das dificuldades. Desembarace de todo o pecado na sua vida. Trate o pecado como sendo algo terrível, ofensivo aos olhos de Deus. Clame pela misericórdia do Senhor para que você não comece a andar lentamente em sua carreira cristã. Outra aplicação é que nós precisamos correr bem a carreira para o bem dos outros que virão. Veja, vocês são uma geração que estão comemorando agora mais de 30 anos dessa igreja. Mas vai vir uma nova geração. Já está vindo uma nova geração. E vocês precisam entregar um bastão de fidelidade para que eles continuem firmes nos caminhos do Senhor.
Isso me fez lembrar uma história a respeito de um pastor que havia crescido em uma igreja na Europa, uma igreja muito fiel, muito temente a Deus, um culto bíblico. E ele então cresceu, foi morar em outro lugar, trabalhar em outra cidade. E depois de muito tempo ele voltou para a igreja, a sua igreja de origem. E aquele homem então, quando ele voltou para a sua igreja de origem, que ele chegou ali na igreja, ele se chocou. O culto já não era bíblico, já não era cristocêntrico, já não havia um respeito dos jovens para com os mais velhos, não havia mais um respeito para com a liderança. Ele percebeu que a palavra já não estava sendo pregada com fidelidade, o culto já havia se transformado em entretenimento. E aquele homem então fica triste ao perceber aquela cena. E era muito comum ali na Europa, como nós vemos, ao lado das igrejas, aqueles cemitérios. E aquele homem, quando termina o culto, começa a andar ali no cemitério e vê o túmulo daqueles homens da sua época, o seu antigo pastor, os seus presbíteros antigos, os diáconos antigos. E aquele homem começa a chorar e dizer: voltem, 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 como seria bom se vocês estivessem aqui. Aquele homem começa a chorar, com saudade daqueles que foram fiéis na sua época. Obviamente ele não estava pedindo que eles voltassem literalmente, mas uma metáfora para que Deus levantasse outros homens fiéis. Nessa carreira, vocês um dia serão testemunhas e uma nuvem para outros que virão. E é por isso que vocês precisam ser fiéis e correr bem essa carreira, para o bem dos filhos de vocês, dos adolescentes, dos jovens, de outros que virão. E se você não está correndo bem, talvez é porque você não é um crente verdadeiro. E você pode dizer: pastor, como é que eu corro essa carreira? Primeiro você precisa ser transformado, você está correndo fora da pista. A minha oração é que nessa noite Jesus transforme você, mude a sua vida, se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como seu Senhor, receba como Senhor, e aí você vai entrar nessa maratona. Essa maratona é árdua, mas a melhor carreira que você com certeza correrá em toda a sua existência. E a pergunta é: quando nós vamos ter alívio, pastor, nessa carreira? O alívio é trazido durante a carreira. Às vezes, quando nós estamos em uma carreira, é muito comum nas maratonas alguém ir servindo água. E durante essa carreira, Deus vai trazendo refrigério mediante o Espírito para nós, muitas e muitas vezes nas horas difíceis e escuras da nossa alma. Mas o alívio final dessa carreira será lá na eternidade. Ou quando nós morrermos, mas de forma especial, quando o Salvador vier e nós tivermos corpos glorificados e ressurretos. E aí finalmente não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá luta contra o pecado, não haverá separações, não haverá morte. E aí finalmente nós vamos correr agora uma eternidade ao lado de Cristo. Será uma carreira maravilhosa vivermos a eternidade ao lado do Senhor. Enquanto nós estamos nessa carreira, o Senhor Jesus está dizendo: venham, eu preparei uma cidade, eu estou aguardando vocês, olhem para mim. Esse é o desafio de vocês, e a minha oração é que vocês, como igreja, cada um, olhem firmemente para o autor e consumador da fé. E com certeza vocês sempre vão correr bem com a graça do Senhor. Que Deus aplique essa palavra, irmãos, em nossos corações.